Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciando nossa tarefa de hoje. Boa noite. Então vamos dando início a mais uma tarefa, mais uma palestra pública. Para darmos o pontapé inicial da nossa fala de hoje, vamos ler aqui uma pequena mensagem do livro Vinho de Luz, para irmos nos harmonizando. Muito obrigado, Felipe. Boa noite a todos. A mensagem que abrimos aqui hoje é a mensagem número 6 do livro Vinho de Luz, cujo título é Multidões. Ela inicia com um pequeno trecho do Evangelho de Marcos, quando Cristo diz, tenham compaixão da multidão. E Emmanuel vem comentar. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruídos na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância, costuma roubar-lhe o ensejo do progresso, traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos, cansados e mães aflitas. Volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Então, a partir dessa mensagem, dessa reflexão sobre a nossa missão de serviço aqui na Terra, a gente inicia a nossa tarefa de hoje. Vamos fazer agora a nossa prece inicial. Então, possamos todos ficarmos confortáveis. Vamos elevar nosso pensamento ao Cristo. Divino Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de buscarmos conforto, consolo no Teu Evangelho, de poder beber na fonte do Teu amor e caridade, para, dessa forma, nos fortalecermos espiritualmente e seguirmos adiante apesar das dificuldades, enfrentando as pedras do nosso caminho, contando com o auxílio da espiritualidade amiga, dos benfeitores que nos guiam, nos intuem, nos dirigem sempre no caminho do bem e nos passos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos tratar do tema a justiça divina e humana. Uma temática que nos remete inicialmente para capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar daquele tema Eu não vim destruir a lei, em que remete para a passagem que o Cristo traz essa frase porque ele estava sendo constantemente acusado de ir contra a lei de Moisés, de vir destruir a lei de Moisés. Então Jesus
traz essa máxima, né? Eu não vim destruir a lei. E o Evangelho segundo o Espiritismo pega isso para fazer com que a gente compreenda essa separação que existe justamente entre a lei humana e a lei divina. Eu trago isso inicialmente justamente porque, para que a gente entenda a justiça divina e a justiça humana, é necessário passar por esse tema primeiro, do que é a lei humana e o que é a lei divina, para que a gente possa compreender a justiça. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que dentro da lei mosaica, dentro da lei de Moisés, a gente precisa distinguir, separar o que é lei humana, criada por ele, Moisés, né, o codificador, o legislador, o histórico, e o que é realmente de fonte divina. Porque muitos dos equívocos de interpretação histórica do Antigo Testamento está justamente em confundir o que era lei humana com o que era lei divina. Então, de todas aquelas máximas trazidas para aquele povo por Moisés, o que a gente pode extrair dali como lei divina eram justamente os 10 mandamentos, o decálogo. Os 10 mandamentos são a base da lei divina. Isso porque as leis divinas, elas são, na verdade, como o próprio Deus, imutáveis. Então, é interessante a gente ter isso em mente. Elas são imutáveis. Então, a base que Moisés trouxe, ela permanece até hoje. Já a parte da lei mosaica, da lei de Moisés, que era humana, que era de origem dele, Moisés, ela foi feita, elaborada, para se adequar àquele povo, naquele contexto histórico. Então Moisés criou uma legislação para tentar educar um povo há 3.500 anos atrás. E se hoje nós ainda enxergamos tanta ignorância, tanto mal na comunidade humana que nós habitamos, então imagine o nível de desconhecimento, de ignorância, de persistência no mal daquele povo que Moisés tentou educar. Para isso, ele trouxe uma legislação firme, rígida, né? Mas essa legislação era para aquela época, 3.500 anos atrás. Para aquele povo especificamente, feita sob medida para aquele povo. E a legislação humana, a lei humana, ao contrário da lei divina, ela muda, ela se adapta. Moisés criou uma lei para aquele povo. Quando Cristo encarnou entre nós, já era um contexto histórico diferente. Ele já veio trazendo a segunda revelação divina justamente porque a humanidade já estava preparada para subir um degrau, para avançar. E hoje, obviamente, 2.000 anos depois que o Cristo veio, nós estamos num contexto totalmente diferente. E as leis humanas evoluem. A legislação, como diz o próprio Emmanuel no livro Consolador, a legislação humana, ela varia de país para país, de cultura para cultura. E isso só reforça esse ponto de vista de que as leis humanas elas são feitas de acordo com aquela população, né, a qual é destinada. Então, a lei humana ela é mutável, ela muda, ela evolui, enquanto a lei divina ela é imutável. Ela permanece sempre como o próprio Deus. Então esse é o primeiro passo para a compreensão, né, dessa nossa fala de hoje. O Haroldo Dutra Dias, quando ele vai tratar dessa temática da lei humana, da lei divina, ele traz um ditado romano, né, um ditado histórico, que diz o seguinte, que não importa o quão alto você suba, não importa o quão alto você voe, a lei sempre estará acima de você. E esse é um ditado antigo do direito romano.
E o Haroldo vai dizer, olha, esse ditado, ele não serve só para a justiça humana. Ele serve também para a justiça divina, para a adequação, para a aplicação das leis divinas. Isso porque, se a gente for refletir, acima, né, de qualquer inteligência humana, acima de qualquer legislação humana, nós temos, como foi dito aqui no início, leis universais, leis divinas, que são imutáveis e que regem o universo desde que Deus o criou. Então elas são a base, né, esse conjunto de leis imutáveis, de leis naturais, são a base da justiça divina, são imutáveis. E elas estão acima de todos nós, nos regendo o tempo todo. Então, o Criador, Deus, que é essa inteligência suprema, como é colocado, né, pelo Livro dos Espíritos, que é amor infinito, que é infinita justiça, infinita bondade, ele estabelece esses caminhos que nos regem, que nos conduzem nas nossas caminhadas espirituais, mas nos deixa esse livre-arbítrio para cumprir com essas leis ou não. A palavra pecado, né, ela significa, vindo da origem da palavra, né, ela significa errar o alvo. Que alvo é esse? Né? Quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, que alvo é esse? O alvo é a lei natural. A lei natural é... As leis naturais são as leis divinas, essas leis que nos regem. E, né, o Livro dos Espíritos vai colocar, quando Kardec questiona sobre as leis naturais, a espiritualidade vai responder a ele, vai dizer a ele que, em verdade, as leis naturais são as leis divinas, por meio das quais o homem, nós, a humanidade, só conseguimos ser felizes ao cumpri-las, ao seguir essas leis divinas. E nos tornamos infelizes ao nos desviarmos dela, ao nos desviarmos desse alvo. Ou seja, ao errarmos o alvo, ao pecarmos. O pecado é errar o alvo. Então, as leis divinas, elas são um ponto central da nossa existência e da nossa caminhada rumo ao progresso espiritual. Porque quanto mais perfeitos nós somos, mais nós nos aproximamos desse ideal, desse alvo, que é o cumprimento da lei divina, que é essa proximidade com Deus, que é essa proximidade com o exemplo que nos foi dado pelo próprio Cristo, né? Esse é o divino modelo, é o que nós viemos buscar nessa nossa jornada. Nós estamos aqui para isso, para buscar pouco a pouco, passo a passo, ao longo das nossas diversas encarnações, esse objetivo. Então, na Revista Espírita de 1866, Kardec ele vai trazer o depoimento do senhor Bonami, que vai tratar justamente de como as leis humanas elas ainda estão muito distantes desse ideal que nós buscamos. Ele vai dizer o seguinte, né? Consultar aqui para fazer essa leitura, ele diz, olha, sem dúvida, ainda por muito tempo, a lei será repressiva e castigará os culpados. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo daquele que a cometeu. Mas, como vedes, todos os dias, as penas se abrandam, diminuem. Tem-se em vista a moralização do ser. Criam-se instituições para preparar sua renovação moral. Torna-se o seu abatimento útil a ele próprio e à sociedade. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço. Será a criança extraviada
a qual deve ser corrigido o raciocínio falseado pelas más paixões e pela influência do meio perverso. Então, o que a Revista Espírita de 1866 está trazendo para todos nós, uma informação que veio há quase 200 anos atrás, na verdade, é que as leis humanas, as leis que nos regem, elas ainda estão muito distantes do ideal. O que é o ideal? É que elas coincidissem com as leis divinas, fosse uma coisa só. Mas, conforme nós progredimos moralmente, essas leis, elas também progridem, elas também melhoram. E, historicamente, isso é fato. Se a gente for observar a nossa legislação, até 200 anos atrás, ela permitia a escravidão. Então, uma série de questões o duelo era legalizado. Então, são questões que, vejam, nem faz tanto tempo assim, né? São 2 séculos de diferença para o momento em que nós estamos vivenciando. Então, as leis, elas vêm se melhorando, se aperfeiçoando conforme nós próprios evoluímos. E nos diz, né, a espiritualidade aí na Revista Espírita de 1866, que o criminoso, aos poucos, ele vai deixar de ser visto como esse ser que deve ser expurgado, que deve ser expulso da sociedade, para ser enxergado finalmente como uma criança do ponto de vista espiritual que precisa ser educado. Ou seja, que tem que ter o seu lado moral cada vez mais trabalhado. Os nossos olhos devem se voltar para essa reeducação e não para uma expulsão de um co-irmão, de um irmão nosso, né? Já que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. E é essa nossa visão de amor que precisa também ser aperfeiçoada. Isso está muito próximo daquele outro item do Evangelho segundo o Espiritismo que vai tratar sobre a caridade para com os criminosos. Esse item, ele vai mencionar, inclusive, que para além de enxergar esse criminoso com a caridade necessária, com o amor necessário, que um dia nós conseguiremos, é interessante perceber a diferença, mais uma vez, entre a lei humana e a lei divina, a justiça humana e a justiça divina. Porque a espiritualidade está trazendo ali por meio de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item da caridade para com os criminosos, que há muitos crimes assim considerados pela lei humana, por nós, muitas ações, muitos atos que nós consideramos como crimes, que para Deus são faltas muito menores, nem deveriam ser considerados crimes. E, por outro lado, existem ações nossas que muitas vezes são bem vistas no meio social, pela sociedade, e que para os olhos de Deus são crimes seríssimos. Então, isso reforça 2 pontos de vista. 2 pontos aqui. O primeiro é, a gente precisa ter um olhar mais caridoso, mais amoroso para aqueles que nós consideramos como criminosos. Esse próprio item ele diz que Deus permite que eles vivam em nosso entorno por 2 motivos. Para nos educar e ao mesmo tempo para haver uma troca, para serem bem influenciados por nós, para que possam crescer, evoluir por nós que nos consideramos, né, nessa caminhada espiritual, espíritos um pouco mais avançados, espíritos que não praticam mais nessa vida, nessa encarnação, essas mesmas faltas, esses mesmos erros. Então é uma troca, é sempre uma troca fraternal e amorosa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que nessa sanha de muitas vezes confundir justiça humana com vingança, a gente ainda não conseguiu perceber o quão isso aqui está longe e distante da verdadeira justiça divina.
das verdadeiras leis de Deus. E o nosso olhar humano e imperfeito muitas vezes considera determinadas ações criminosas sem terem, do ponto de vista divino, um aspecto tão negativo para Deus. E muitas coisas que nós às vezes consideramos condutas notáveis, belas, bonitas, bem vistas, são considerados verdadeiros crimes para Deus. Então, quem somos nós para nos colocarmos como régua? Quem somos nós para nos colocarmos como as pessoas mais aptas para julgarem uns aos outros, para julgarmos as faltas uns dos outros? Será que nós temos realmente essa condição espiritual para fazer esse julgamento, para fazer esse filtro? É algo que nós precisamos refletir e avançar nesse quesito. E percebermos, olhando para dentro de nós mesmos, em que ponto da nossa caminhada nós realmente estamos, enxergando-nos a nós mesmos do tamanho que nós realmente ainda somos. E com relação à justiça divina, o Haroldo Dutra Dias ele vai dizer que a justiça divina ela tem dois grandes instrumentos. E o primeiro deles, e talvez o mais importante, é o tempo. Porque vejam, o tempo, Haroldo diz, citando, mencionando Emmanuel, ele sempre vai apagando as chagas e apacentando os nossos corações, resolvendo problemas. Porque vê, se alguém nos prejudica, basta entregar essa falta, esse ser, esse espírito, esse companheiro de jornada ao próprio tempo, à própria justiça divina. Então, se o nosso orgulho fica ferido, qual é o maior remédio no final das contas? É o tempo. Porque com o tempo a gente progride, a gente melhora e a gente percebe que os motivos que fizeram com que a gente se ofendesse no passado, eles na verdade não deveriam ser levados tão a sério por nós, que na verdade no final das contas isso foi só o nosso orgulho falando mais alto, e que a gente precisa ter uma perspectiva muito mais espiritual que material. Então, a gente deve sempre aguardar por esse grande instrumento da justiça divina, que é o tempo, porque ele vai apagando essas nossas recordações amargas, esse passado ao qual muitas vezes a gente fica preso, né? E nós devemos confiar tudo a Ele, ao tempo. Ele resolve tudo, no final das contas, né? Então, o tempo ele vai acertar tudo. A gente não pode perder tempo com coisas menores, porque Ele é o Senhor de tudo, conforme as próprias leis divinas, como é colocado pelo próprio Deus, né? Então, todo tempo é de Deus, ou citando, né, o Deuteronômio, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Que a gente possa confiar nos planos de Deus e no tempo de Deus, tentando simplesmente seguir em frente. Esse é o nosso maior desafio. Porque o tempo, no final das contas, ele tem esse dom, essa característica extraordinária de impor um limite a tudo. O tempo ele coloca um limite para tudo, inclusive para o próprio mal que nos fizeram, né? Ele coloca um limite para todas as ações, até mesmo essas tentativas de nos fazerem mal, ou o mal que a gente faz aos outros. O tempo ele sempre coloca um ponto final nisso, e ele é o responsável por transformar os seres. Ele que abre essa possibilidade de nos transformar, né? De modo que às vezes
o benfeitor de hoje, a pessoa que se considera vítima hoje, em outros tempos, foi o algoz, né? Então, o tempo ele vai revelando essas verdades e conformando a nossa caminhada, né? Ele nos leva de um estado de imperfeição moral até o progresso, até a perfeição, até a purificação, até a proximidade com Cristo e com o próprio Deus. Então, a justiça humana não tem esse recurso, só a justiça divina pode contar com ele. E o segundo ponto da justiça divina é a reencarnação. A reencarnação, ela é a grande base da justiça divina, porque é ela que nos nivela todos, né? Esse é um dos pontos mais racionais dentro da literatura espírita, dentro da doutrina espírita, porque a reencarnação ela se coloca assim como a base dessa justiça, né? Porque vejam, nós nascemos em condições diferentes, com ambientes familiares diferentes, com situações materiais diferentes, com corpos físicos diferentes, gêneros diferentes. E isso nos coloca desafios totalmente distintos. E aí muitas vezes a gente poderia se questionar, poxa, então por outras vertentes religiosas, apesar de todas essas distinções, apesar de todas essas diferenças, a gente seria julgado da mesma forma. E teria resultados distintos, sendo eternamente condenados ao inferno ou eternamente agraciados com o céu por uma única existência, com situações totalmente discrepantes, totalmente distintas. Isso não é justiça. Mas na medida que a gente acredita na reencarnação, isso cai por terra. Porque se hoje eu tenho um alto cargo, eu tenho um alto sobrenome, né, eu tenho altas posições na sociedade, mas em outra encarnação eu já posso ter vivido a situação oposta, né, de viver à margem, de viver de uma forma periférica, uma condição material mais complicada, mais delicada. Se hoje eu tenho uma determinada cor de pele, mas numa próxima vida eu posso vir a ter outra. Se hoje eu reencarno homem, numa próxima vida eu posso reencarnar mulher. Então todos os orgulhos, todas as vaidades, elas caem por terra. E a gente se nivela, passando pelas mesmas experiências conforme as nossas próprias escolhas. Então, o próprio destino que se é colocado nessa nossa caminhada, ela tem o mesmo ponto de partida. Nós saímos das mãos de Deus com folhas de papel em branco, criados simples e ignorantes, passando por diversas experiências e vamos chegar ao mesmo ponto de chegada, a perfeição, a purificação. O que vai variar é essa caminhada aqui. Ela pode ser mais curta ou mais longa, conforme as nossas escolhas. Mas Deus coloca todos em pé de igualdade. Todos nós com as mesmas condições, passando por experiências semelhantes, de acordo com as nossas próprias necessidades, dentro desse planejamento reencarnatório que é feito para isso. Então, dentro disso, a reencarnação muitas vezes ela vem restabelecer determinadas situações. Tem uma história no livro Contos dessa e da Outra Vida, que é do barqueiro Quirino, que ele conhecia um senhor muito rico, guardava, segundo a lenda da cidade, guardava um tesouro dentro de casa, e aí a cidade começou a passar por uma enchente, e ele pensou, bom, ninguém vai escapar, aquele senhor que guarda o tesouro, já muito velho, não vai conseguir sobreviver. Então por que eu que sou moço não posso aproveitar desse tesouro para mim? Ele vai até lá e bate. Seu fulano. Aí ele aparece na janela. Ó, seu fulano, é melhor o senhor sair daí, viu? Que a água tá subindo, você vai morrer. E aí aquele senhor diz, muito apegado à matéria, né, à sua casa, aos seus bens, ao seu tesouro ali guardado. Não vou não, só saio daqui morto. E aí Quirino diz, olha, é melhor você sair, pode acontecer algo pior. E ele insiste, não sabe, só sai daqui morto. E aí o que Quirino faz, tomado de muito ódio, um impulso, ele pula sobre aquele senhor
né, o esgana, o assassino. E aí ele pega o corpo, enrola num tapete e joga nas águas do rio. Procura o tesouro e aí acha várias moedas, notas morfadas já, que mostra o apego material daquele espírito. E por algum tempo ele começa a enxergar vultos, né, como se o espírito daquele senhor o perseguisse em busca do tesouro perdido. E aí, para tentar fugir disso e do seu passado, daquela cena, ele se muda para a cidade grande, leva o tesouro, lá se casa e a mulher engravida. E depois de alguns meses ele recebe como filho aquele senhor que ele assassinou. Então ele tinha assassinado, roubado o tesouro, e esse tesouro vai voltar para o seu verdadeiro dono em forma de herança. Então a reencarnação ela serve também como esse instrumento de justiça. E muitas vezes aproximando também espíritos que tiveram algum problema, tiveram alguma dificuldade em vidas anteriores, fazendo com que eles retornem numa mesma encarnação para reajustar esses antigos débitos. A reencarnação ela se mostra dessa forma como um poderoso instrumento da justiça divina. E um dos pontos que nós espíritas às vezes falhamos nessa compreensão da justiça divina é de muitas vezes confundir o que o livro dos Espíritos coloca como lei de causa e efeito com a máxima, né, da lei de Talião, de olho por olho, dente por dente. Então muitas vezes a gente cai nesse erro, nesse equívoco, que é pensar o seguinte: bom, então se eu assassinei, eu tenho que ser assassinado. Se eu fiz alguém perder o olho, eu tenho que perder o meu, pela lei de causa e efeito. E não é bem assim que funciona. Lá no livro Boa Nova, quando o Espírito Humberto de Campos vai mencionar aquele trecho do Evangelho em que Nicodemos, o doutor da lei, né, fariseu, ele procura o Cristo e diz: mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus porque ninguém faria o que tu fazes se assim não fosse. E aí eu te questiono, como posso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus responde a ele: em verdade te digo, que ninguém entrará no reino do céu sem nascer de novo. E Nicodemos não entende que na verdade o Cristo estava falando de reencarnação. Ele diz: mas poderei eu, velho, nascer de novo? Então entrarei novamente no útero da minha mãe? E aí o Cristo responde: olha, se eu te falando sobre coisas da terra, tu não me compreendes, como me compreenderás se eu te falar das coisas dos céus? E Nicodemos sai dali, sem entender nada. E aí o Espírito Humberto de Campos vai nos narrar no Boa Nova que após a saída de Nicodemos, os apóstolos, notadamente Tiago, filho de Alfeu, e André, questionam o Cristo para entender aquilo. E aí o Cristo, para eles, fala claramente que ele estava mencionando sobre reencarnação. O nascer de novo era literalmente tomar um novo corpo e iniciar uma nova jornada terrena. E então Tiago questiona: mestre, entendemos, mas veja, eu enxergo aqui jovens com corpos perfeitos, enquanto eu convivo também com aleijados, com pessoas com problemas no corpo físico. Como a justiça divina pode explicar isso? E aí Jesus vai dizer que se Deus dá como instrumento, como ferramenta, um corpo físico perfeito, e nós o utilizamos mal, não faria sentido, numa outra encarnação, receber um corpo são e perfeito, tão bom ou melhor do que o anterior, se eu fiz mau uso dele. Então, pela lei de causa e efeito, muitas vezes as deformidades do nosso corpo físico, sempre dizendo muitas vezes porque a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, dentro das explicações que o planejamento reencarnatório nos passa, mas muitas vezes elas implicam numa má ação de uma encarnação anterior. E André entende isso, mas ele prossegue, né, questionando o Cristo, dizendo assim: então,
mestre, nós entendemos então essa ferramenta da justiça divina. Mas veja, isso não implicaria num eterno ciclo do mal? Porque se eu assassino, eu devo ser assassinado. Se eu faço alguém perder a perna, eu tenho que perder a minha perna. Isso não criaria um ciclo eterno do mal? E aí Jesus questiona, perguntando assim: o que dizem as Escrituras sobre a justiça? E ele responde: elas dizem que é olho por olho e dente por dente. E Jesus prossegue dizendo: vocês assim o dizem porque colocaram a justiça no topo da pirâmide humana. Mas eu venho testemunhando o amor e o coloco acima de todos os outros pontos de vista humanos. E tenho ensinado que o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Então Cristo veio trazer essa outra forma de nós pagarmos os nossos débitos, pelo amor, pelo serviço. E Emmanuel, no livro Consolador, quando vai tratar dessa temática, quando questionado sobre o olho por olho, dente por dente, ele vai responder justamente que o olho por olho, dente por dente, ele ficou para aqueles espíritos que ainda não conseguiram aprender a plantar o amor nos seus corações, de modo que ainda não conseguem pagar os seus débitos pelo amor, pelo serviço, pela caridade. E, em razão disso, perpetuam esse ciclo do mal, pagando pelos seus débitos, não pelo amor, mas pela dor. Então, a justiça divina, ela não tem que ser enxergada como um castigo. Deus não é um justiceiro, Deus é amor. O que existe é uma responsabilização espiritual. E quando nós não conseguimos ainda colocar em prática esse amor, essa caridade que o Cristo nos ensinou, infelizmente, pelas nossas próprias escolhas, por algo que nós mesmos plantamos, nós temos que passar por aquela mesma experiência como algo pedagógico, para aprendermos. Que a duas vezes ela tem essa função, né? Quando o pai diz para uma criança: menino, tu não sobe aí, porque tu pode cair, tu pode se machucar, isso vai doer. Muitas vezes aquela criança teimosa sobe, e aí ela cai, e aí dói. E aquela dor, ela ensina mais do que o conselho do pai. E nós somos assim muitas vezes diante de Deus. Nós temos conhecimento da lei divina, que é os conselhos que Deus nos traz, porque Ele nos conversa conosco, dialoga conosco, pelas leis trazidas, pelos ensinamentos trazidos pelos profetas e pelo nosso cotidiano. Mas nós fechamos os olhos para tudo isso e nos colocamos como filhos rebeldes, nos desviando da lei divina. E por isso, escolhemos nós o caminho da dor, para aprendermos por meio dela. Somos nós que escolhemos. Mas Deus é infinito amor. E para reforçar isso, né, já chegando aqui próximo ao final da nossa fala, eu queria trazer uma grande interpretação também do Haroldo Dutra Dias, quando ele vai mencionar aquele trecho do livro da Gênesis, da morte de Abel por meio de Caim. A história de Caim e Abel. Caim mata Abel, Deus descobre, e aí Caim, naquele seu momento de dor na consciência, de sofrimento, diz assim: agora todos que me virem vão querer me matar. E Deus responde a ele: não, porque Deus não é vingança, Deus não é castigo, Deus é amor. Deus vira para ele e diz: não, vou colocar em ti um sinal, para que quem te vir não saiba quem tu és. E quem fizer mal a Caim sofrerá 7 vezes. Então veja, Caim matou seu irmão. E em vez de permitir a vingança, de permitir o sofrimento, Deus dá um jeito de ele ter um novo começo, colocando um sinal sobre ele, para que quem o visse não soubesse que ele era Caim.
E aí Haroldo questiona, que sinal é esse que Deus colocou sobre ele? Que sinal é esse? Que quem via Caim não sabia quem ele era. E Haroldo vai responder, é o nosso corpo físico. Porque graças ao meu corpo físico, quem me vê hoje não sabe o que eu fiz no meu passado, nas minhas vidas passadas. Graças ao meu corpo físico, quem me vê não consegue enxergar o meu íntimo. Então é por meio do corpo físico, ou por outras palavras, da reencarnação, esse grande instrumento da justiça divina, que Deus nos dá um novo começo, do zero. A gente se olhando hoje, nós não conseguimos perceber quem os outros foram em outras vidas. Se eu reencarno com alguém que me fez mal na mesma família, eu não sei. Pela lei do esquecimento que nos traz a reencarnação, eu não tenho conhecimento disso. Permitindo que pelos laços de afeto, a gente tenha uma nova chance de se reconciliar. Um novo começo. Isso só demonstra a infinita bondade, a infinita justiça, o infinito amor de Deus, que nos permite sempre uma nova chance, um novo começo. Então, eu queria me utilizar desse ponto de vista, dessa ideia, para encerrar essa minha fala de hoje. Deus, a sua justiça, a justiça divina, não é castigo, não é vingança. Ele sempre nos dá a possibilidade de cobrir os nossos pecados pelo amor, pelo serviço. E, apesar de toda a nossa rebeldia e da nossa insistência no mal, Ele nos permite, pelo grande instrumento da sua justiça, que é a reencarnação, um novo começo, sem carregar o fardo do conhecimento dos nossos erros, dos nossos equívocos do passado, podendo encarar antigos algozes ou antigas vítimas e iniciar uma nova caminhada, sem os ressentimentos do passado, sem o desejo de vingança. Deus, a sua justiça é infinito amor. Nós precisamos nos dar mais conta disso e aproveitar as oportunidades de nos reconciliarmos com os nossos irmãos nessa grande bênção, nessa grande oportunidade, nessa grande dádiva que é a reencarnação, que é a nossa jornada nessa vida. Possamos lavar os nossos olhos numa fonte de amor e seguirmos adiante com esse novo olhar, aproveitando essa oportunidade amorosa que estamos tendo. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Agradecer a caridade de todos vocês de me ouvirem aqui nessa terça-noite. Convidar a todos agora para realizarmos a nossa prece final, encerrando o nosso trabalho, nossa tarefa doutrinária de hoje à noite. Vamos ficar confortáveis, onde estivermos, elevar o nosso pensamento ao Cristo. Divino Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento de reflexões em torno de temáticas do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos sempre buscar essa Tua herança deixada aqui na Terra, esse Evangelho maravilhoso de amor, de caridade, para que ele possa conduzir as nossas ações, guiar os nossos caminhos rumo a esse aperfeiçoamento, rumo à nossa autoiluminação, para que possamos nos colocar cada vez mais
como verdadeiros obreiros do Senhor, como verdadeiros servidores da Tua obra, buscando a cada passo esse amor universal e essa fraternidade irrestrita entre todos nós, irmãos, filhos de um mesmo Pai. Auxilia-nos e nos guia, iluminando todos nós, abençoando os nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e uma semana iluminada. Muito obrigado. Até mais.